Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Veio dissipar toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Adorei. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Bom é nós estarmos na presença do Deus vivo, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Nós vamos estar orando neste momento. Logo após, nós vamos estar ouvindo o presbítero irmão Eloy vai estar adorando ao Senhor com o hino da harpa. E logo após, o diácono irmão Vânio vai estar fazendo a leitura da nossa lição. Tá bom, meus amados? Eu quero convidar aqui para estar orando o presbítero irmão Vanderlei. E aí, logo após, o presbítero Eloy vai estar, então, louvando ao Senhor por dar. Pode ser, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmão, quando eu entrei na porta, eu levei um choque hoje. Assim eu fiquei. Mas aí o pastor, eu entro aqui dentro. Não, ele ainda não veio. Levante por favor para o céu, assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Mais uma vez que Deus nos concede essa grande oportunidade maravilhosa de estar na tua casa. Porque tu é o nosso Deus. Nós somos dependentes de ti, Deus, para falar, para andar, para respirar. E tudo isso tem nos dado até aqui, Pai. Abençoa, Deus, essa noite, esse culto, essa reunião, o louvor e a palavra que queremos ouvir. Queremos mais de ti, Senhor Deus, o alimento que venha do céu para o nosso coração. Aleluia. Porque somos, Senhor, dependentes para tudo, Senhor. E tudo tu conhece, tudo tu pode fazer. Eu agradeço por tudo no teu nome. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus amados. Amém. 1, 2, 3. 123. Aleluia. 123.
Cristo voltará. Ao acender o prometer, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Lição número 7. A sutileza da relativização da Bíblia. O texto áureo diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A verdade prática diz assim: a Bíblia é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. O que mais está acontecendo hoje na igreja é isso aí, né? Estão tentando mudar a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 14 a 17. Quem quiser acompanhar na Bíblia,
Eu vou ler todos os versículos, que são poucos, para nós ganharmos tempo, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. O 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, desde que fosse inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde tua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Amém? Amém. Na continuação, nosso pastor Alessandro Carvalho. Graças a Deus. Meus amados, os irmãos podem tomar, por favor, os vossos assentos. Hoje o nosso ensino vai ser, então, dentro desta lição maravilhosa, né? A nossa lição da Escola Bíblica. Aí, a vista que semana que vem, quer começar uma série de estudos, pelo menos umas 4 terça-feiras, dentro do livro de Provérbios. Mas, como eu gosto de aproveitar a nossa lição, que tivemos congresso, né, das crianças, e por esta razão nós cancelemos pelo domingo pela manhã, e aí estamos trazendo esse estudo hoje à noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão presentes e aqueles que estão nos acompanhando via Facebook. Meus amados, então nós iremos aprender um pouco nesta noite acerca deste assunto que é bem importante para todos nós, que vai falar acerca da sutileza da relativização da Bíblia, né? E este é o assunto central da nossa lição na noite deste dia. A introdução, ela vai dizer assim: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas às vezes, as táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. É interessante, meus amados, que nós iremos dar início aqui dentro desse ponto introdutório, que o que de fato o escritor ele traz para cada um de nós aqui nesta noite acerca de um assunto que ele vem sendo mencionado há muito tempo. E em algumas religiões e alguns ciclos religiosos, a palavra de Deus ela sempre foi uma ameaça. Até mesmo a religião que se intitula a religião mais antiga. É interessante que nós vamos entender que para alguns, em tempos passados, ler a Bíblia era sinônimo de loucura. Olha, você não pode ler a Bíblia muito, porque senão você vai ficar louco. E assim alguns, eles, até mesmo sacerdotes, eles proibiam as pessoas de lê-la, de procurar conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai contra alguns princípios, alguns dogmas e doutrinas
que assim foi estabelecido e foi imposto por alguns clérigos da época. Então nós iremos entender que na tentativa de fazer com que alguns não viessem entendê-la, às vezes era até proibido, eles liam uma parte dela ou textos isolados, assim nas suas reuniões, de forma que não deixava com que o povo viesse a ter uma relação pessoal e íntima com a palavra de Deus. Até porque nós iremos entender que no primeiro século da igreja, ou nos primeiros séculos, nos primeiros 500 anos da era cristã, aqueles que tinham um pergaminho, ou aqueles que tiveram o privilégio dos primeiros 500 anos, primeiros 1000 anos, assim, podemos dizer, da era da igreja, eles tinham os seus escritos rasgados, tomados, e alguns entravam, os perseguidores entravam nas casas e se achasse um livro sagrado, uma Bíblia, era queimada e assim por diante. Então a palavra de Deus, ela sempre viveu debaixo de ameaças, é tão tal que nós iremos entender que por detrás de tudo isso houve uma influência maligna, e ainda há também. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que a única ferramenta, a única palavra que tem o poder de mudar o ser humano, a mente, o caráter, o homem por dentro e por fora, é a palavra de Deus. Então, de todas as formas, ele tentou parar o crescimento da igreja e principalmente esse livro que hoje nós temos em nossa mão, que é o livro mais vendido no nosso Brasil e em parte do mundo. É o livro que é mais vendido hoje, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é o único livro que você lê e o seu autor, o seu inspirador, ele está junto. É o Espírito Santo de Deus. Então, olhando aqui, nós vamos ver que houve muita tática, né? Alguns achavam desnecessário lê-la, porque ela fala de verdades que está no âmago da alma do ser humano. Ela vai e mostra aonde o ser humano está errado, onde estão os seus pecados, as suas mazelas. Por esta razão, nós iremos entender que a palavra de Deus, até hoje, em alguns países comunistas, ela é proibida de tê-las. Alguns, por ameaças, têm partes dela guardadas em casa, mas não têm o livre-arbítrio de ter uma Bíblia, de andar, de pregar, de fazer reuniões como nós temos aqui. Por isso que eu lhes digo, glorifique a Deus e leia este livro, tá bom, meus amados? É o melhor livro que você tem em casa. Hoje não é diferente, aqui ainda não há introdução. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser, olha só a ideia, atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões da natureza social e comportamental. Até um líder religioso aí, esses tempos, o ano passado, ele teve a ousadia de dizer: não, a Bíblia tem que se adaptar ao sistema, a Bíblia tem que se adaptar à sociedade contemporânea. Não, irmãos, o ser humano é que tem que se adaptar ao que está escrito, ao que está na Bíblia. Não ela ir se adequar ao meu bel prazer, às minhas ideias e assim por diante. E nós vamos ver isso aqui um pouco daquilo que ela nos traz e o que o escritor ele vai nos trazer aqui. Então, nós iremos perceber aqui que assim há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras traduções, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. Essas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo
mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Esta é a ideia de uma sociedade que não entende a palavra de Deus e não quer procurar entender a veracidade que há dentro da palavra de Deus. Então, nós iremos partir deste ponto. Então, meus amados, o ser humano ele pode querer mudar, como alguns líderes religiosos até mudaram, deturparam textos, fizeram e escreveram segundo o seu bel prazer aquilo que estava dentro do seu coração e introduziram em algumas das suas Bíblias que se adaptasse à forma de como eles queriam adorar e de como eles queriam viver. Só que a verdade é, o camarada pode até querer mudar aqui no papel, mas a eternidade ninguém vai conseguir mudar, porque ela é inerrante, ela é infalível, é imaculada. Então, esta é a verdade que ela vai nos mostrar. A Bíblia e o espírito desta era. Veja, a desconstrução, isso aqui é o primeiro tópico, e o subtópico vai falar da desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominada de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo seu conjunto de valores éticos e morais. Então nós iremos perceber aqui que dentro desta visão da pós-modernidade, nós podemos entender que dentro da sua mente pensante, muito aquilo que eles pensam acerca da Bíblia Sagrada, para eles o que está escrito é coisa passageira, que foi destinada a um povo, que foi destinado a uma era, que foi destinado para uma cultura. Mas o que vai nos chamar a atenção é que a Bíblia Sagrada em si, ela vai nos mostrar que verdadeiramente existem povos com culturas diferentes, com costumes diferentes, mas que na época eles serviam a Deus mediante a cultura do seu país, da sua nação. Ou seja, e eles andavam de conformidade com os dogmas estabelecidos, trazidos de dentro de um ponto de vista teológico da época, para que assim eles viessem a servir a Deus dentro de um caminho ao qual levasse eles a viver na obediência daquilo que eles estavam aprendendo. Mas o que vai nos chamar a atenção é que o que esta geração pós-moderna, eles querem, e dentro da sua mente pensante, eles querem desconstruir aquilo que foi ratificado por Deus através dos seus profetas e também dos escritores. Quando eu estou dizendo de ratificar, estou falando de uma pontualidade que Deus ele determinou dentro dos escritos sagrados. E o que é interessante, meus amados, nós percebemos é que a Bíblia Sagrada, ela é escrita não é somente para o povo, embora
nós iremos entender que existe passagem da Bíblia Sagrada, que Deus ele está se dirigindo a um povo que ele escolheu para si, mas que a Bíblia Sagrada, dentro da sua essência, ela é escrita para todos aqueles que creem em Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, este é o nosso ponto de partida. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela vai tratar das questões comportamentais, éticos e morais do ser humano. Um exemplo, eu já falei aqui em ensinos, por que é que Deus vai escrever os 10 mandamentos? Por que é que Deus vai escrever 613 estatutos e leis e regras? Para quê? Para que o seu povo, a nação de Israel, venha viver na presença dele de forma ordeira. Por que é que a Bíblia Sagrada existe mandamentos, estatutos, leis, regras? Para que assim nós venhamos observar. É claro que existem pontos e passagens bíblicas e ensinamentos que são voltados para o povo de Israel. Alguns pegam também parte desses ensinamentos e aplicam para si, para eles vivenciarem de conformidade aquilo que Deus escreveu. Um exemplo, na questão da alimentação, Levíticos 11, a guarda do sábado. Quem quiser guardar, amém. Se conseguir guardar, amém. Que Deus abençoe. Só que eu não sou obrigado a guardar o sábado. Eu não sou obrigado a eu viver debaixo de regras para me adaptar a um tipo de alimentação. Se eu quiser e se eu conseguir, amém. Amém, vai ser bênção. Se algum dos irmãos também dizer, olha, eu não quero comer carne de porco, amém. É uma opção sua, é uma escolha sua. E assim durante a caminhada vai surgindo alguns achismos e ensinamentos em que as pessoas se baseiam a sua crença, a sua filosofia, e assim eles vão vivenciá-las por ela. Só que o que vai levar o ser humano a ser salvo, sabe o que é? É a fé em Cristo Jesus e a obediência à sua palavra. Independente se você comer carne de porco, carne de porca, carne de leitão, independente se você guardar o sábado, se você quiser andar em uma milha ou coisa desse tipo, amém. Mas se você conseguir obedecer, amém. Se você não obedecer esses pormenores, não é por isso que você vai perder a sua salvação. Os irmãos estão entendendo o meu ponto de vista? Então aqui, meus irmãos, existem diferentes nomeados dentro desse fenômeno cultural e impera dentro de uma sociedade contemporânea, porque eles querem viver da forma que eles pensam e não da forma que Deus pensa acerca do ser humano. O ser humano, por mais justo que ele tente ser, irmãos, sabe o que é que o profeta Isaías, Deus disse para o profeta Isaías? A vossa justiça, ela é comparada como um trapo de imundícia. Nada mais que isso. Irmãos, o ser humano, nós, na dispensação da graça, nós somos salvos por meio da fé, pela graça de Deus. Não é por méritos humanos, não é por o ser humano, ele não é salvo porque ele é bonzinho, porque ele faz isto, ou porque faz aquilo, ajuda aqui, ajuda lá. Não! Ele é salvo pela fé em Cristo Jesus, porque ele resolveu deixar o pecado, abandonar o velho homem de lado e viver uma nova criatura na presença daquele que é bendito eternamente. Então é isso que nós temos que entender. Aí vem o segundo, aqui dentro da continuação do primeiro subtópico ali, quando ele vai falar de valores éticos e morais e também espirituais, enfim, é uma nova forma de pensar, de agir diferente daquele que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Aí você vê Isaías, capítulo 5, versículo de número 20. O Isaías está aqui condenando o quê?
a prática com que aquele povo estava vivenciando. Ali ele vai separar pelo menos 8 ais. E aí o capítulo 5, o versículo 20, quem abre aí, leia para mim. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 20 de Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem. Ai Dos que ao mal chamam bem. Ai daqueles que ao mal chamam bem. E ao bem mal. E ao bem diz que é mal. Que fazem das trevas luz. Que fazem das trevas luz. O camarada está vivendo nas trevas e para ele está na luz. Não, para mim está tudo 1001 maravilha. Continua. E das luz trevas. E das luzes treva. E fazem do amargo doce. E faz daquilo que é amargo doce. Para ele o pecado, o pecado, a princípio, ele é uma amargura na alma do ser humano, e no princípio ele acha doce. Não, está tudo 1001 maravilha. Continua. E do doce amargo. E do doce amargo. Isso, pode se assentar. Então, meus irmãos, isso tudo é relativo. É uma coisa normal, é uma coisa comum. E então, é desta forma que o homem vai introduzindo o seu pensamento. O relativismo, dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, é muito que o relativismo ético-moral vem se surgindo na sociedade de forma sorrateira na igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo, o que é errado. Por quê? Porque virou uma coisa relativa, algo comum, algo normal no meio do povo. Não fazer isso aqui não é mais pecado. Não fazer aquilo, nem Deus vai relevando, Deus é misericordioso. Mas até onde, meus amados, que vai a misericórdia de Deus? É aí aonde nós temos que pensar, que é onde a carta aos Hebreus está dizendo que Deus é um ser imutável. O mesmo Deus que tratou com a geração passada é o mesmo Deus que vai tratar com a geração do presente. Uma geração inteira do deserto sucumbiu, exceto, como eu já expliquei aqui, que aquele povo que saíram do deserto não entraram, exceto Josué, Caleb e Eleazar, o sacerdote filho de Arão, e os pequenininhos que cresceram, que nasceram no deserto. Mas aquela geração de desobediente não entraram na terra de Canaã. Assim também, nesta geração contemporânea, vocês acham que vai ser introduzido no céu? Não, Deus é piedoso, não, vem, fica desse jeito, Deus se agrada, é dessa forma. Não, Deus não mudou. Aí o texto da carta aos Hebreus vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, e o quê? E eternamente, irmão. O mesmo Deus que estava lá no princípio da criação, que estava na criação, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Então, nós iremos perceber que para a sociedade contemporânea tudo é relativo, né? Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Mas a questão não é que nós vamos ver alguma coisa e julgar segundo os nossos princípios, nossos métodos. Nós vamos julgar segundo o que a Bíblia diz. Não podemos julgar dentro da nossa mente pensante. Nós vamos primeiramente ver o que a Bíblia Sagrada diz para depois nós julgar. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida, capítulo 7 de Mateus, com a mesma medida que vos medir, vos medirão também. Mas quando nós olhamos aquilo que é errado
e nós julgamos segundo os princípios que está escrito na palavra de Deus, então, aí nós temos uma base, nós temos um princípio, nós sabemos de onde que nós tiramos o nosso conhecimento, aquilo que nós estamos julgando determinada causa. Um exemplo, a pessoa adulterou, mas vamos passar a mão? Não. Ó, meu irmão, tu tem que te consertar, tu tem que entrar pelo caminho, tem que passar pelo processo da disciplina, tem que se confessar diante de Deus, abandonar a prática, e aí sim você vai receber o perdão de Deus. Agora, se a pessoa persistir no erro, no pecado, eu vou ficar passando a mão de maneira alguma. Se a pessoa vivenciar no pecado, a Bíblia Sagrada vai dizer: inferno, meu filho, não tem como escapar. Não é eu que estou julgando, é a palavra de Deus que julga. O que é que a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 15, no capítulo 22 do livro de Apocalipse? Veja bem, Bruno, leia aí, Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 15. Quem é que vai ficar de fora? Vamos lá. Quem é que está julgando aí e quem é que está dizendo? Apocalipse, capítulo 22 e o versículo de número 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então não tem esse negócio de passar a mão, de eu fazer vista grossa para aquilo que está errado. Vamos aqui para o tópico de número 2. A Bíblia e o politicamente correto, aquilo que aparentemente está correto, né? A criação de uma narrativa, destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Salmos 11:3, né? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia. Em espaços públicos, dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, meus irmãos, nós iremos entender aqui que dentro de uma visão carnal e materialista, as pessoas e as ideias dos homens desta era, para eles tudo é normal. Veja bem que nós estamos aqui dentro dessa passagem aqui da nossa lição, que trata-se de uma ardilosa construída com o fim de desconstruir os valores daquilo que nós venhamos aprendendo, da ética, dos valores comportamentais. Se a Bíblia Sagrada está falando um exemplo, que nós não podemos tirar uma vida, um feto que está dentro da barriga de uma mulher, e tirar a vida e fazer com que esse bebê não venha ao mundo, ou seja, se eu for contra esse princípio que a Bíblia Sagrada vem defendendo, eu estou indo na contramão daquilo que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Davi disse: olha, os teus olhos me viram quando eu ainda era uma massa informe, e que no teu livro foram escritas todas essas coisas. Deus, ele foi escrevendo a história de Davi quando ele estava dentro do ventre. E aí as pessoas hoje, quando se trata dessa questão,
se trata de algo comum. Não pode tirar. A pessoa não vai ter condição de cuidar, mas dá para dar para outro, não é verdade? Dá para entregar para alguém que possa cuidar, mas não tirar a vida de um inocente. Então, dentro desse modelo, dessa nova modalidade, dentro da sua ética comportamental, eles pensam desta forma e que dentro da sua mente ele diz, não, nós estamos corretos. A pessoa tem que ter a liberdade de viver e de se expressar como assim acha. Vive de achismos. Então, meus amados, nós iremos entender que eles querem fazer com que a Bíblia Sagrada venha a ser desvalorizado o conteúdo de ensino que existe dentro dela. E durante todo este nosso estudo aqui, nós vamos ver alguns pontos relacionados a isto dentro desta linha de pensamento. Aqui nós iremos entender que até mesmo dentro dos espaços públicos, ela está sendo banalizada aquilo que está escrito. Não, a Bíblia Sagrada é um livro que já tem mais de 2000 anos, né? As suas passagens bíblicas, os seus acontecimentos, melhor dizendo, mais de 3000 anos. E aí isso aqui ficou mais para aquele povo lá, não tem nada a ver conosco, não. Assim como existem as leis de comportamento éticos e morais que regem uma sociedade, assim existe a Bíblia Sagrada que rege a vida do cristão, da igreja e das diretrizes de como ele deve andar na presença de Deus. Veja bem em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, veja aí, presbítero Eloy, capítulo 3, versículo 12 e o versículo de número 14. Leia ali em voz alta. 2 Timóteo, capítulo 3 ali. O versículo de número 12 e o versículo de número 14. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Também aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores. Mas os homens maus e enganadores. De mal para pior. Eles vão de mal para pior. Enganando e sendo enganados. Enganando e também sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece em quê? Naquilo que aprendeste. O que é que você aprendeu, irmão, durante esse tempo todo de fé? Você não aprendeu que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado? Você não aprendeu que a obediência que leva você para o céu? Então continua naquilo que você aprendeu, obedecendo a palavra de Deus, as doutrinas cristãs, os princípios bíblicos, e assim por diante. Paulo está falando ali para Timóteo, né? Que tem gente que eles estão enganando e eles estão sendo enganados. Enganando a si mesmo. Sabe o que acontece, irmão? É que tudo se cumpre mediante aquilo que está escrito. Deus deste século, capítulo 4, versículo 4 da segunda carta aos Coríntios. Ele cegou a mente dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo cegou mesmo a mente de muitos que não querem, e às vezes a pessoa não se esforça para conhecer a Deus, e aí a pessoa entra por este caminho, né? A criminalização da opinião, cada um tem sua opinião. Alguém leia aí para mim, leia aí para mim aí agora, que está com uma lição ali. Veja ali a lição ali no tópico 2 e o subtópico de número 2. A criminalização da opinião, né? A pessoa pensa diferente, né, dessa nova narrativa aí. Vamos ler lá, rapidinho. Ali o tópico de número 2 e o subtópico de número 2. A criminalização da opinião.
Pensar diferente dessa forma, dessa nova narrativa que foi criada, é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. Espera bem aí. Então, nós iremos entender que, portanto, dentro da ditadura dessa opinião, da criminalização da opinião, dentro de uma perspectiva bíblica, para os irmãos entenderem. Então, até mesmo existe punição, existe uma ditadura do politicamente correto, e não há espaço, a pessoa é excretado, né? Execretado, conforme diz aqui. E o que quer dizer isso? É uma pessoa que abomina, detesta aquilo que é pregado, que vai de encontro aos seus valores éticos e comportamentais. Você acha que quando você prega contra o pecado, você fala umas verdades para uma sociedade falida que não quer nada com Deus? Você acha que eles gostam de ouvir aquilo que vai dar contramão da vida que eles estão vivendo? Ninguém gosta. Agora, quando a pessoa cai na realidade e diz, não, eu verdadeiramente, eu estou errado, eu tenho que me consertar. Aí é outra questão. Mas o que acontece, irmão, que a palavra de Deus, ela vai bem na ferida do ser humano. Ela vai bem aonde está acumulado os pecados e os egoísmos da vida do ser humano. Você sabe por que muitos vão para o inferno? Por causa do seu egoísmo, porque não quer se dobrar mediante aquele que criou todas as coisas. Ou seja, o ser humano ele caminha para o inferno de passos largos, porque ele não quer dar ouvido à palavra de Deus. É uma realidade. Então, quando se fala aqui de ditadura, de opinião, e deve ser execrado, ele está falando aqui de pessoas que abominam, detestam, não quer saber de guardar aquilo que é verdade. Então, por isso existe. Aí continua aí no cristianismo aí. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se em uma contracultura. No mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Censurados e banidos. Irmãos, existem alguns países aí que nós iremos entender que o que está acontecendo e ocorrendo é que, mediante aquilo que é pregado, aquilo que eles vivenciam, vai contra a cultura deles. Contra os princípios, aquilo que eles aprenderam. E é claro que a palavra de Deus, ela vai procurar fazer com que o ser humano venha moldar-se, adaptar-se conforme o querer de Deus. É claro que existe países, existem etnias, existem povos, que para aquele que vai pregar, seja um missionário, seja um pastor, ele vai pregar aquilo que está escrito, ele não vai ferir de princípio a cultura que aquele país tem, o que eles vivenciam, mas de forma sábia, ele vai procurar mostrar o caminho da verdade, sem ir contra a cultura do país. Isso eu estou falando de missões transculturais, missões de outros países, e outras etnias e assim por diante. E então aqui, conforme foi lido aqui, o cristianismo no Ocidente ele tem sido banido, até mesmo de sites, né? Têm sido censurados e têm sido eliminados de algumas redes sociais, e pessoas não podem mais se expor devido que é uma ameaça contra a cultura deste país, desta nação, deste povo e assim por diante. Aí aqui a Bíblia Sagrada e o outro evangelho que estão pregando, aqui no tópico de número 3, uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge
a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. É aquilo que nós falamos aqui no princípio. Ou seja, eles querem que se adaptem à sua forma de viver. Eles querem que a Bíblia Sagrada se adapte para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Um exemplo, se dentro de um determinado país, dentro de uma determinada nação, o povo gosta de viver uma vida de licenciosidade, eles querem que a Bíblia Sagrada não condene essa prática comportamental. Um exemplo, se dentro desse país, dentro da nação, no meio desse povo, que eles olham a Bíblia Sagrada de vista grossa, que eles rejeitam aquilo que está escrito, ele diz, não, ela tem que se adaptar à nossa forma de nós vivermos e da forma que nós vamos se comportar. Então, vamos aqui atualizá-la mediante como que é a nossa sociedade, mediante o nosso modo de viver, e não eles se adaptarem conforme nós já estamos falando. Então, dentro aqui, nós iremos entender que surge, então, a necessidade de criar uma nova metodologia do processo interpretativo da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia está condenando determinada prática, aí eles vão tirar esses versículos, esses textos, como já tem acontecido, dentro da teologia que se diz, que eu não considero uma teologia inclusiva, que eu não considero, aí eles querem que se adapte ao seu comportamento, né? A pessoa quer viver da maneira que quer e eles vão tirando o texto da palavra de Deus e vai diminuindo. Se o capítulo ele tem 60 versículos e 10 versículos daqueles que estão ali vai contra aquilo que fere a sua moral, então eles vão dizer, não, esses aqui nós vamos tirar, porque não serve para nós. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. E é isso que os exegetas denominam de hermenêutica, que vai falar aí centrado do leitor. É a forma de interpretação. A hermenêutica bíblica, ela vai dar luz ao nosso entendimento para nós entender dentro do texto, detectar aquilo a quem está se dirigindo e o que o texto está falando e para quem está falando. Então é desta forma que ela é interpretada. Novas teologias. Vamos lá? Alguém leia aí para mim. Novas teologias. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo o texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o verbo marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoie desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, meus irmãos, olha, só para nós entender algo aqui. A teologia em si, ela é o estudo ou tratado sobre Deus. É uma definição de dois vocábulos gregos. Theo, que quer dizer Deus, e logia, estudo. Então, a etimologia da palavra teologia é o estudo, é o tratado, é a ciência
que procura explicar Deus. Então nós iremos entender que aí alguns, quando vai contra os princípios comportamentais, conforme nós vimos aqui, contra a ideologia de gênero, a união homoafetiva, que a Bíblia Sagrada ela condena essa prática, não sou eu, é a Bíblia. E nós também nos condenamos, nós amamos a pessoa como alma, como ser vivente, nós amamos todos os seres humanos, porque o Evangelho de Cristo, ele amou, Jesus, ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o comportamento, a prática que a pessoa vive, ela é condenada pela Bíblia Sagrada. Aí dentro da teologia inclusiva, é o que eu falei aqui para os irmãos, eles arrancaram alguns textos da palavra de Deus, dizendo isso aqui não serve, porque vai contra o meu comportamento, eu quero viver assim, pronto, a pessoa escolhe viver daquela forma, só que ele vai viver segundo o seu conceito. E nós iremos entender que a Bíblia Sagrada, ela condena essas práticas. Então, nós que defendemos o casamento do homem com a mulher, da família, e que nós vamos contra alguns valores éticos e comportamentais lá de fora que não estão, que são condenados, melhor dizendo, pela palavra de Deus, nós somos taxados como homofóbicos, como racistas, como pessoas que não têm amor. Não, nós temos amor por todos, e o nosso desejo é que Jesus salve, que Jesus liberte, que Jesus transforme. Amém, meus irmãos? Amém. É isso que a Bíblia Sagrada ela vem nos dizer. Então, existe aqui, isso explica a censura pública que muitos cristãos, e muitos estão sofrendo por causa disso, né? Muitos aí, até esses dias atrás, uma cantora aí, ela foi taxada de alguém radical, de alguém que não considera, que não tem amor, mas não é isso, né? Mas vamos aqui pular de assunto. A Bíblia sempre foi atual, a palavra de Deus. Ela é a revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. A Bíblia Sagrada ela é mais atual do que o Jornal do Amanhã. A Bíblia Sagrada, meus amados, ela é mais atual do que o jornal que vai vir daqui a 10 anos. A Bíblia Sagrada ela fala de ciência. A Bíblia Sagrada ela fala de ética. A Bíblia Sagrada ela fala de biologia. A Bíblia Sagrada, tudo que você quiser tem dentro da Bíblia Sagrada. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia ela é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da palavra de Deus. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade da cultura caída e, portanto, afastada de Deus, né? Jamais a Bíblia Sagrada ela vai se adaptar e os seus ensinamentos mediante uma mente pensante de um ser humano que quer andar segundo a sua filosofia de vida. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer ali, no capítulo 59 de Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? Irmãos, o que é que faz separação entre o homem e Deus? O que é que faz? Quem é que pode responder? É o pecado. O pecado ele é uma barreira que impede o homem de se chegar a Deus. Então, quando ele entrega-se a Cristo Jesus, essa barreira ela cai por terra. E o homem tem um livre acesso na presença de Deus. Independente da forma que ele veio lá fora, ele é lavado e transformado pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Então nós iremos entender que os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes
parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônio. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Aí o capítulo 4 de 1 Timóteo vai dizer que nos últimos tempos haveriam tempos trabalhosos, e muitos homens dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Irmãos, tem gente por aí que estão pregando, né? Parece anjo de luz, mas não é anjo, é o espírito do demônio que está enganando as pessoas e levando ao abismo. Então, eles vão contra aquilo que a Bíblia Sagrada diz, e o propósito deles é afastar aquele que crê no sangue vicário da cruz de Cristo e afastar essa pessoa da presença de Deus, né? A inspirada por Deus, a Bíblia Sagrada, para nós já caminharmos para encerrar. A Bíblia é a revelação de Deus, isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus e nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar ao pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina, as outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Irmãos, eu tenho um monte de livro lá em casa, mas nenhum livro se compara à Bíblia Sagrada. Tem livros que eles trazem conteúdos profundos e teológicos. Por quê? Esses livros, eles estão baseados em quê? Na Bíblia. Só que eles vão de forma sistemática, Deus ilumina a mente deles, né? E eles vão trazer algo profundo acerca da Bíblia. Aí o que é que acontece com os escritores? Eles vão buscar a cultura, um exemplo. Eu tenho o livro Usos e Costumes dos Tempos Antigos. Aí eles vão estudar como que era a cultura, como que eram as tendas, como que era a comida, como que era a vestimenta da época, como que era o comportamento da época, como que eram as casas da época. E aí eles vão trazendo, eles vão estudando, vão buscar recursos arqueológicos e recursos culturais da época, do período bíblico, e eles pegam e escrevem, traz até algumas figuras, é interessante. Mas a verdadeira inspiração divina, a inspiração aqui quer dizer, Deus soprou na alma daquele que escreveu a Bíblia Sagrada. E por isso é o único livro que você lê ele e o Espírito Santo de Deus está iluminando a tua mente para você entender aquilo que está escrito nela. Veja bem, então alguém pode receber de Deus uma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos. Isso é o que a Bíblia diz ser diferente como uma obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Ela vai mostrar o que está na mente de Deus para a sua igreja. Ela vai expressar o desejo de Deus para a sua igreja. Ela vai trazer do coração de Deus para o coração do pecador aquilo que Ele quer que aquela pessoa entenda. E é desta forma. É por isso que a Bíblia Sagrada, aqui na leitura bíblica em classe, a Bíblia Sagrada vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, primeiro, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É a palavra de Deus. Amém? Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto,
produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizado. Em outras palavras, a palavra de Deus não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajuste e não o homem se ajustar a ela. Isso é o que eles pensam. Mas que Deus venha nos ajudar a cada dia e que o seu Espírito Santo nos ajude a compreender e entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Fica de pé. Este ano de 2022 foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, com a maioria dos votos, que é proibido mudar a Bíblia Sagrada. Então, a lei foi aprovada em todo o território nacional. Olha, ainda bem, né? Mudar está escrito na Bíblia. Graças a Deus por isso, né? É proibido mudar aquilo que... Irmãos, para finalizar, faltam 2 minutos para as 9. O que foi que Jesus disse no Apocalipse? Todo aquele que tirar ou acrescentar as coisas que está escrita no livro desta lei, o Senhor acrescentará as pragas que estão escritas dentro deste livro. Então é um juízo terrível, né? Para aquele que muda, irmão, aquilo que está escrito, o Senhor Deus vai tratar severamente com essas pessoas, né? Mas que Deus assim tenha misericórdia e ainda venha salvar esse povo, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por cada aluno, por cada irmão, por cada vida que está nos assistindo. Meu Deus. Sim, ó Pai eterno. Oh, meu Deus, por todos aqueles Glória ao teu nome. que amam, Senhor, a tua palavra, eu oro. Louvado seja o E teu nome. aquele que procura entender, que o Senhor venha abrir a mente, o entendimento. Ó Deus precioso e justo. Que a tua boa mão venha, Senhor, Sim, estar sobre esta vida, sobre este homem, sobre Em esta nome de mulher. Jesus. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha fortalecer, que o Espírito Senhor venha Santo da ajudar. verdade, nós te adoramos. Oh Deus, que nós venhamos, Senhor, cada dia nos adequar ao desejo da tua, que está escrito na tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, nos adaptarmos cada dia mais àquilo que o Senhor escreveu, para que nós viéssemos andar por ela, aquilo que o Senhor escreveu. Ó Deus e justo, Senhor, que a nossa mente venha estar cativa somente na tua vontade e que jamais, Senhor, venhamos desviar, Senhor, da tua palavra e daquilo que aprendemos. Ó Pai eterno, recompensa, abençoa a cada um que esteve presente, a cada um daqueles que assistiram, Senhor, esta live. É o que eu te peço, a tua bênção, o teu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada crente, Mais um crente. e se Deus é por nós, Quem será contra nós? que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais perfeita comunhão do querido Espírito Santo seja com todos nós, todos dizemos Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.